Oi, meu nome é Kátia, tenho 29 anos, sou moradora do bairro Alto do Boa Vista, em Mogi das Cruzes. Tenho 2 filhas e uma delas frequenta as atividades da Andem. Eu estou aqui hoje para dar o meu depoimento referente a uma situação que eu passei com a Manuela na escola e aí deu origem a todo o transtorno que eu vinha sofrendo até os dias de hoje, né, que ela ainda não acabou. A Manuela, ela estava no Infantil 3, né, numa escolinha, e nessa escola ela era a única negra da sala, né, e aí ela começou a frequentar as aulas e num determinado momento eu fui frequentar uma reunião de pais, onde eu estava ansiosa, esperando as atividades dela, né? E quando eu peguei as atividades dela, eu reparei que as atividades dela só eram pintadas com 3 cores, que era o preto, o azul e o verde. Aí na hora não dei muita importância, mas depois quando eu cheguei em casa eu quis saber dela, por que ela não estava utilizando as outras cores, né, que tinha no painel de cores. E ela falou para mim, olha mãe, as minhas amigas me falaram que como eu sou a única diferente da sala, porque eu sou a única marrom, eu não podia pintar com as cores rosa, roxo, vermelho, amarelo, que eu podia pintar só com o verde, o azul e o preto. Na hora que ela me falou isso, assim, meu chão, eu não tive mais chão, sabe? Foi bem difícil, porque eu não sabia como lidar com a situação, eu nunca passei por isso. E meu marido também, não sei se a gente acabou passando em algum momento, mas não deu importância, ou se a gente não passou mesmo por isso na nossa infância. Mas eu não sabia como lidar com a situação. E aí eu sentei com ela, comecei a falar para ela que ela era linda, que a cor dela era linda. E falei para ela que era tudo abençoado por Deus, sabe? Tentando levantar a autoestima dela. Mas daí eu comecei a perceber que ela começou a regredir, sabe? Então uma vez a gente foi na casa de um amigo nosso e ele é descendente de italiano. A família dele é toda de pele clara. E ela simplesmente tinha muita criança. Ela não quis brincar. E ela não saía do meu lado. Eu falava para ela, vai brincar, filha. Ela falava, não, mãe, eu sou diferente. Eu não vou brincar. Eles não são iguais a mim. Aí eu, filha, mas como assim? E daí eu comecei a fazer uma série de pesquisas na internet. Eu procurei psicólogo para mim, para poder ser orientada de alguma forma como lidar com a situação. Aí teve um episódio também que eu fiquei muito preocupada, assim, foi assim uma das coisas que mais me chocou, assim, que a gente tinha um aplicativo que era um jogo de ambulância, né, que ela tinha baixado, onde ela era médica, ela tinha que tratar os pacientes pelo celular. E aí começou a chegar os pacientes, todos de pele clara, e ela tratava, curava os ferimentos, tudo pelo celular. Aí até que a ambulância pegou um negro. A ambulância foi no aplicativo, no joguinho, pegou o negro e trouxe até o hospital para ela cuidar, né? E aí ela olhou, eu estava sentada na cama, o marido estava do outro lado. Ela olhou, ela pegou e falou assim, ah não, esse é marrom, deixa ele morrer. Na hora que ela falou isso, eu me coloquei em prova, eu falei, meu Deus, aonde eu errei? O que eu estou fazendo de errado para ela ter esse pensamento, para ela pensar dessa forma? Então foi bem complicado ouvir ela dizer isso, porque por ela ser negra, ela olhar para uma outra pessoa ao invés de se identificar como um irmão, como uma pessoa em quem ela pode confiar, ela preferiu deixar essa pessoa ficar lá sem atendimento, entendeu? Então foi muito complicado, bem mesmo. Olha, eu falaria para conversar muito, querer saber do dia dos filhos de vocês,
Não procurar, são pequenos detalhes que acabam mostrando pra gente algumas coisas que estão acontecendo que no dia a dia a gente não repara, como por exemplo, eu trabalhei numa escolinha, então eu tenho o hábito de folhear todas as atividades da minha filha, e foi esse meu hábito que me fez perceber que alguma coisa ali estava errada, que eu precisava pesquisar aquilo. Então assim, perguntem como foi o seu dia, o que aconteceu. Ah, mas o meu amiguinho me xingou. Ah, mas seu amiguinho te xingou por causa de quê? Ah, mas o que você fez pro seu amiguinho? Entendeu? Tentar saber. Porque muitas crianças, elas não entendem como o que aconteceu com a Manu. Eu tenho certeza que essas crianças que falaram isso para ela, elas não tiveram orientação ou tiveram uma orientação contrária, que a gente não sabe, entendeu? Mas só que as crianças, elas precisam, o único vínculo que elas têm com a educação em questão da sociedade é os pais. É os pais que vão ensinar isso para ela. A escola vai ensinar a ler, escrever as coisas, mas a questão da humanidade, sabe, de ser humano, de respeitar o seu próximo, essas coisas é a gente que tem que ensinar. Acho muito complicada essa questão da escola, porque como aconteceu com a minha filha, a professora estava lá com 30 e poucas crianças. Ela nem percebeu o que estava acontecendo, sabe? Ela não tinha como ela perceber. A Manuela, ela não reclamou para a professora, então ela não percebeu. E eu acho que isso é um absurdo, a escola deixar uma professora com tantas crianças assim. As crianças, elas precisam ser assistidas por mais pessoas, para que problemas como esse, não só em questão ao racismo, mas em questão também da discriminação, do preconceito com uma criança que seja autista, que seja cadeirante, que seja síndrome de Down, entendeu? Uma professora só, com 30 e poucas, 40 crianças, ela não consegue ver tudo isso. Eu acho que a educação, ela deveria investir mais em pessoas para assistirem as nossas crianças, para que problemas como esse sejam discutidos ali, no mesmo momento, e não que precise a criança sofrer um bimestre inteiro um preconceito para chegar no dia da reunião o assunto ser abordado, entendeu? Acho que se tivesse uma pessoa ali, opa, calma aí, eu escutei, não é assim, nós somos todos amigos. Se tivesse isso, muita coisa ia mudar. E aí foi aí que eu encontrei, né, um dos anjos da minha vida, uma amiga que tinha um filho aqui na Andem também. E ela falou para mim, olha, esse ano a Andem está trabalhando com o tema africanidade e ancestralidade. Eu acho que isso vai ajudar muito a Manu conhecer a cultura dela, conhecer quem são os ancestrais dela. Então dá uma olhadinha, tenta fazer a matrícula dela. Eu falei, olha, eu vou tentar sim. E aí coloquei a Manu aqui. E aí assim, foi uma coisa de início, né? A gente fica meio estranho assim, tudo novo, né? Mas conforme foi passando, a gente foi vendo nitidamente a aceitação dela. Ela feliz em chegar, em contar o que ela aprendeu. Ah, hoje eu fiz o boi bumbá. Hoje eu pratiquei um instrumento assim, eu fiz um passo assim. Então ela foi começando a conhecer a cultura dela. E lá em casa a gente também trabalhando junto com tudo que era passado aqui, a gente também trabalhava em casa. E eu vi uma melhora muito grande em questão da aceitação dela da cor, em questão da aceitação dela do cabelo cacheado. Tanto que eu gostava muito de fazer progressivas, essas coisas no meu cabelo. Eu resolvi deixar o meu cabelo cacheado para incentivar ela, que é lindo, que ela não precisa ter vergonha disso, sabe? Então, assim, foi muito importante. A ajuda, assim, veio numa hora que eu estava em total desespero. E é claro, a minha batalha ainda não acabou, mas eu acredito que o primeiro passo foi dado e que ela, sendo assistida pela Andem, ela vai conseguir aí superar todos os desafios dela.